E aí, tudo bem com você? Olha, antes de começar, eu queria te dizer que existem diversas técnicas de preparo e todas elas vão te levar a fazer preparos muito bons, tá ok? Mas a técnica que eu vou te passar aqui é fundamentada naqueles princípios biomecânicos que nós conversamos lá na aula passada. Então, ela foi concebida para que você possa executá-la passo a passo, compreendendo e se autoavaliando. É isso aí. O que eu quero, de verdade, é que você saiba avaliar seus preparos e corrigir os pontos que você considerar necessários. Então, procure executar essa técnica, esse treinamento, seguindo as orientações que eu vou te passar. Você vai sentir mais segurança quando for para a clínica e para a execução dos teus casos. Então vamos lá. Eu vou começar te dando uma dica, tá bom? Então, antes de começar a preparar o dente, defina qual vai ser a técnica de provisórios que você vai utilizar. Se vai ser direta ou indireta. Isso é importante porque interfere no tempo de trabalho em clínica e na própria durabilidade do provisório. Nesta aula aqui e na próxima, eu vou te passar uma técnica direta, ok? Mas depois, na última aula desse bloco, nós vamos ver as técnicas indiretas e discutir as indicações e as limitações de cada uma delas. Então vamos lá com a técnica direta, ok? E qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? É checar a anatomia do dente que você vai preparar. Os contatos interoclusais, os contatos interproximais. Isso é muito importante porque a técnica de provisório direto ela depende da estrutura dental e de sua relação com os dentes vizinhos. Depois, você vai selecionar uma moldeira parcial e fazer uma moldagem com alginato de boa qualidade. E após a gelificação, você vai desmoldar e remover os excessos de material da moldeira, com uma lâmina de bisturi. Se você não remover esses excessos, você vai ter dificuldades para a confecção no provisório, né? E com os excessos removidos, armazene o molde em um umidificador. Não se esqueça de ter em mãos o seu kit de pontas diamantadas. Como eu já te mostrei na aula de facetas, é muito importante que você conheça as características e as dimensões das pontas, porque além do desgaste propriamente dito, elas vão te orientar com relação à espessura e inclinação das paredes dos preparos. Caso você não possua um kit organizado, eu te sugiro esse kit aí que eu elaborei juntamente com a KG, que tem as pontas que você vai necessitar para fazer qualquer tipo de preparo, ok? Então nós vamos simular um preparo do tipo coroa total para uma prótese metalocerâmica ou cerâmica pura. Isso é importante porque determina a espessura do desgaste oclusal. Então, selecione a ponta 4102 ou a 3098 e faça canaletas de orientação nas vertentes oclusais das cúspides vestibulares, com uma espessura de 1,5 mm. Se lembre de aferir, medir com o espessímetro a espessura da tua ponta diamantada para controlar melhor a quantidade do desgaste. E também posicione o longo eixo da ponta coincidindo com a inclinação da vertente que você está desgastando. A gente não pode fazer um desgaste plano. Bom, o passo seguinte é fazer então a regularização dessas vertentes e observar a quantidade do desgaste que você fez. Confeccione também canaletas de orientação no terço oclusal da face vestibular das mesmas cúspides. Observe a inclinação da ponta diamantada, isso é muito importante. E em seguida, regularize a superfície e observe novamente a quantidade do desgaste que você fez.
Repita esse procedimento nas vertentes oclusais e as cúspides linguais. Agora, observa uma coisa, né? Que na cúspide lingual, o desgaste deve ser realizado com uma única inclinação, até a altura do término cervical. Em seguida, confeccione canaletas de orientação no terço cervical da cúspide vestibular e regularize-a, observando uma discreta inclinação para o oclusal do longo eixo da ponta que você está utilizando. Nessa etapa, você pode verificar a espessura do desgaste que você fez utilizando um pequeno pedaço de cera número 7, né, e colocando ela para ocluir o seu manequim. A espessura da lâmina, gente, é de aproximadamente 2 milímetros, então ela deve ser amassada muito pouco, né, e você pode também conferir a espessura disso com um especinho. Agora, selecione uma ponta 42/30 ou uma 41/37 e faça o refinamento das paredes axiais. Observe que essas pontas possuem uma ponta ativa com aproximadamente 6 graus de inclinação, o que facilita bastante a obtenção de uma convergência adequada para o teu preparo. Então, uma dica aí, posiciona a ponta com seu longo eixo paralelo ao lombo do dente, porque a própria característica da ponta diamantada vai te dar a convergência adequada para o preparo. Essa ponta também vai conformar a anatomia do término cervical com um ombro maior que 90 graus, ou, como alguns chamam, de chanfro. Não se esquece de que durante todo o preparo é muito importante o apoio dos seus dedos para limitar a extensão do desgaste e também para aumentar a precisão. Utilize uma ponta 2200 ou uma 3200 para fazer o desgaste do ponto de contato interproximal. E se você achar necessário, utilize uma matriz metálica para proteger o dente vizinho. Regularize essa parede com uma ponta 3216 e aproveita para regularizar todo o preparo com a ponta 3216F. E, finalmente, faça uma checagem final da espessura de desgaste. E pronto, o seu preparo está concluído. Não é tão difícil assim, não é? Agora vamos para a confecção do provisório. Inicialmente, utilize 2 potes d'água. Em um, coloque o polímero da resina acrílica na cor que você selecionou. E no outro, o monômero. Com conta-gotas, goteje o monômero no polímero e manipule a resina. Quando a resina estiver na fase plástica, leve uma pequena porção no interior do molde com auxílio de uma espátula de inserção. Agora, toma cuidado, tá, para não levar a resina em excesso, porque esse excesso pode escoar para regiões retentivas e depois dificultar a sua remoção, a remoção do provisório do dente. Agora, você vai isolar o preparo com um isolante sólido e levar o molde preenchido à boca e adaptá-lo cuidadosamente no teu preparo e ao arco moldado. Aguarde o processo de polimerização da resina até a fase borrachoide. Nessa etapa pode acontecer 2 situações, viu? A primeira é que a resina fique presa no molde. Então, nessa situação, não tente remover a resina do molde, porque ela vai distorcer. Aguarde a sua polimerização final e depois faça o reembasamento, o acabamento e polimento. A segunda situação, que é a que estamos vendo no vídeo, é que a resina fique presa no preparo. Se isso ocorrer, remova cuidadosamente os excessos com uma lâmina de bisturi
Solicite ao paciente para ocluir em máxima intercuspidação habitual e, após a polimerização final, remova o provisório do preparo. Bom, em seguida, com um lápis preto ou com uma lapiseira, delimite a região do término cervical. Esse procedimento irá facilitar a sua visualização dessa região e também facilitar o acabamento do provisório, tá bom? E agora, para o acabamento propriamente dito, você pode utilizar pontas diamantadas ou pontas do tipo maxi cut ou mini cut, montadas em um micromotor, né, na ponta reta. Após o acabamento, então, faça uma prova em boca, verifique o perfil de emergência, né, o contato interproximal, desadaptações cervicais, etc. Utilize uma sonda clínica para se certificar das regiões que necessitem de correções ou de reembasamentos. E aí, com tudo ok, vamos começar o polimento. Se você tiver um torno de bancada, você pode fazer esse polimento com pedra pómez e uma escova e branco de Espanha e uma roda de pano feltro. E caso você não tenha um torno, utilize um kit de borrachas abrasivas que você encontra em qualquer dental. E por último, cheque os contatos interproximais com um fio dental e os interoclusais com papel para articulação. E aí você vai fazer os ajustes necessários para obter os contatos pontiformes das vertentes cuspídicas no perímetro das fossas e também nas cristas marginais. E tá aí, o teu preparo e o teu provisório estão prontos. E se você tiver dúvidas, envia elas para os nossos canais, que nós teremos o maior prazer em respondê-las, viu? Na aula seguinte, nós vamos ver os preparos do tipo coroa total em dentes anteriores. Por quê? Porque existem alguns detalhes que são inerentes aos dentes anteriores e é importante que nós conversemos um pouco sobre a técnica de preparo e de provisórios nessa região. Valeu? Até lá então!